Fala pessoal, tudo bem? Professor Ranieri aqui. Nós vamos resolver agora a questão de número 50 do vestibular da UEA do ano de 2014, prova de conhecimentos gerais. Então acompanhe aí a leitura da questão. Atualmente, novos focos de desmatamento vêm surgindo na região amazônica, em especial no oeste do Pará e no sul do Amazonas, conforme mostrado no mapa. Nesse mapa, feito na escala de 1 para 48 milhões, a distância em linha reta entre as cidades de Altamira e Porto Velho é aproximadamente 3 centímetros. Sabe-se que a razão entre as distâncias reais, em linha reta e por estradas, nessa ordem, entre essas duas cidades, é de 5 para 6. Nessas condições, é correto afirmar que a distância em quilômetros entre Altamira e Porto Velho por estradas é aproximadamente. Pessoal, aqui, conforme foi lido, nós vamos precisar encontrar a distância em quilômetros entre Altamira e Porto Velho, mas essa distância por estradas, certo? Bora ver as informações do enunciado e como que elas vão ajudar a gente a chegar nessa resposta. Primeiro de tudo, aqui em cima a gente tem a escala do mapa. A escala do mapa é de 1 para 48 milhões, né? Ou seja, 1 centímetro no nosso mapa corresponde a 48 milhões de centímetros na realidade, tá? E tem outra coisa também, que a distância em linha reta entre as cidades de Altamira e Porto Velho, ela é de aproximadamente 3 centímetros. Então, isso também isso aliado a... Se a gente pegar esses 3 centímetros, né, e utilizar a nossa escala, nós encontramos a distância real em linha reta entre essas duas cidades. Isso vai ajudar a gente na resolução. E, por fim, a gente tem uma última informação, que é a razão entre as distâncias reais, em linha reta e por estradas. Então, essa razão entre essas distâncias reais, em linha reta e por estradas nessa ordem, é de 5 para 6. Então, com isso, a gente vai conseguir montar uma proporção e, assim, encontrar a nossa resposta. Bom, muita informação, né? Bora organizar agora e ver o que a gente vai fazer passo a passo. Primeiro de tudo, eu vou organizar aqui, eu vou atribuir duas incógnitas, tá? Uma para a distância em linha reta e outra para a distância por estradas. Então, vou indicar aqui por x, tá? A distância vai ser a distância em linha reta. E eu vou indicar por y a distância por estradas. O que nós vamos precisar encontrar é o y, né? A distância por estradas. Pois bem, bora montar a proporção que eu falei agora há pouco. A razão, né, entre as distâncias reais em linha reta por estradas é de 5 para 6. Então, a gente pode dizer que a distância em linha reta, que é x, vai estar para y, que é a distância por estradas, assim como o 5 está para 6. Tudo bem? Essa proporção vai ajudar a gente a encontrar o y, porque como eu já falei também, dado que a distância em linha reta entre as duas cidades é de 3 centímetros e como a gente tem a escala, nós conseguimos encontrar x. Tá? Então, nosso primeiro trabalho, bora colocar aqui assim, ó, nosso primeiro trabalho aqui nessa questão, nosso primeiro passo, vai ser encontrar x. Porque encontrando x, a gente encontra depois o nosso y, que é a distância por estradas. Pois bem, utilizando a nossa escala, 1 centímetro equivale a 48 milhões de centímetros na realidade. Galera, para facilitar aqui as coisas, eu vou converter logo esses 48 milhões de centímetros para quilômetros, certo? A gente pode fazer isso utilizando a tabelinha de conversão. Eu vou colocar ela um pouquinho mais aqui do lado, para que a gente fique com ela aqui visível. Tá? Então, nós temos metro, depois do metro nós temos o decímetro, depois o centímetro e aí o milímetro, mm. À esquerda do metro nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. É só corrigir aqui o hectômetro, que ficou um pouquinho feio. Hectômetro. Agora sim. Pessoal, nós estamos aqui em centímetro, né? Aquela nossa distância, a nossa medida está em centímetro. Nós precisamos dela em quilômetros, porque
a nossa resposta final, né, ela tem que estar em quilômetros. Então, como que a gente faz para sair de centímetro e ir para quilômetros? Nós vamos fazer divisões por 10, né? Divisões sucessivas por 10. Quantas divisões por 10 a gente vai ter que fazer? Olha, vou ir colocando aqui embaixo, 1, 2, 3, 4 e 5. Nós vamos fazer 5 divisões por 10. E quando a gente faz 5 divisões por 10, 5 divisões sucessivas por 10, é a mesma coisa que a gente dividir por 100 mil. Tá? Então, nós vamos pegar aqueles 48 milhões de centímetros e dividir por 100 mil. Assim, né, nós vamos obter aqueles 48 milhões em quilômetros. Né? Quanto que corresponde àquela distância em quilômetros. Pois bem, bora fazer isso então. Bora voltar para cá e fazer essa divisão. Vou passar aqui 100 mil, foi o que a gente verificou, e dividir. Como é divisão de base 10, a gente só vai simplificar os zeros, né? Então, simplificando, nós vamos obter que 1 centímetro corresponde a 480 quilômetros. Né? Essa equivalência aqui a gente vai poder utilizar para fazer uma regra de 3 e encontrar o nosso x. Né? Por quê? Porque lá no nosso mapa, bora primeiro colocar, na verdade, isso aqui, tá? 1 centímetro equivale a 480 quilômetros. E lá no mapa, a distância entre as duas cidades é de 3 centímetros. Esses 3 centímetros vão equivaler a quantos quilômetros? Bora utilizar a regra de 3, né? Multiplicar meio por extremo. Então, nós vamos ter o seguinte, que 1 centímetro vezes x vai ser igual a 3 centímetros vezes 480 quilômetros. Pessoal, vou repetir aqui por enquanto ainda, tá? E 3 vezes 480 é igual a 1.440. Repetir agora as unidades, centímetros e quilômetros. Bom, eu vou passar agora, né? Vou dividir por centímetro, por 1 centímetro, em ambos os lados da igualdade, para que a gente elimine essa unidade, tá? Para simplificar, na verdade, porque a gente tem 1 centímetro no primeiro membro, né? Então vamos simplificar. 1 centímetro dividido por 1 centímetro dá 1, e centímetro por centímetro também dá 1. Então, desse modo, a gente simplifica. E fica só com o quilômetro. Então, o x vai ser igual a 1.440 quilômetros. Né? Não precisa deixar a unidade quando a gente faz a regra de 3, né? Mas eu gosto de deixar, que é para saber, né, qual é a unidade certinho. E nesse processo você também pode passar o centímetro dividindo no segundo membro, tá? Mas eu também prefiro fazer às vezes assim, dividido em ambos os membros. Bom, continuando. Agora, bora pegar esse resultado, que x é igual a 1.440, e colocar lá na nossa proporção, fazer a substituição. Então, quando a gente fizer essa substituição, agora nós vamos ter o segundo passo da resolução, que é encontrar y. Agora nós vamos encontrar de fato y. Então, como x está para y, assim como 5 está para 6, nós vamos ter o seguinte. O x é 1.440 quilômetros, então esses 1.440 quilômetros estão para y, assim como 5 está para 6. É uma proporção, pessoal, então nós podemos multiplicar também meio por extremo. De modo que a gente vai obter o seguinte, 1.440 quilômetros vezes 6 igual a 5 vezes y. 1.440 vezes 6 é igual a 8.640, né? E repete a unidade, quilômetros, igual a 5y. Bom, aqui eu vou dividir ambos os membros por 5, para a gente simplificar aqui as coisas também. E 8.640 dividido por 5 é igual a 1.728, igual a 5 dividido por 5, 1. Então, vai ser igual a y. Então, perceba que o nosso y é 1.728. Ou seja, a distância entre as cidades de Altamira e Porto Velho por estradas é igual a 1.728 quilômetros. Né? A unidade acabou saindo aqui. 1.728 quilômetros. Agora, bora olhar de novo lá nas alternativas e marcar a nossa resposta correta. Conforme a gente pode observar aqui, é a letra C. Tudo bem?
Bom, obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para acompanhar as próximas resoluções que vão sair.